Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo eu vou falar, uma explicação rápida de o que você precisa saber de Java e o que você pode aprender em alguns minutos. Esse vídeo faz parte da série de Aprenda em Alguns Minutos daqui do canal, certo? Então, a gente vai falar de Java. Como o vídeo busca ser rápido, eu vou supor que você não tem Java na sua máquina. Então, como você já pode ver aqui na tela, eu estou acessando justamente um site, me fornece gratuitamente. Vocês vão poder acessar esse mesmo link aí para vocês. Vocês vão ter essa mesma tela, um ambiente Java que eu consigo escrever meu código, executar meu código e ver a execução dele aqui e testar. Então, como a ideia do vídeo é de um curso rápido e vocês aprenderem de forma rápida, então essa foi a melhor forma que eu encontrei. Certo? Então, já que a gente está falando de Java, a primeira coisa que vocês precisam saber é que Java ele funciona tudo em classe. E a classe principal do Java ele tem um método, que é uma ação que vai ser executado, chamada main. Então, como que a gente começa a escrever um código Java? Primeira coisa é declarar a classe. Tá? Então, public, class, e aí o nome da classe. Então, nesse caso aqui vai ser minha classe principal. Então, eu vou colocar o nome dela de principal. Classe sempre começa com letra maiúscula, tá? Então, principal. Abro as chaves, abro e fecho chaves, e aqui dentro eu vou começar então a declarar o meu método main, que é onde vai executar o código, tá bom? Então, o que é o método main? Tá? Então, como que eu vou escrever esse método main? Então, é public, porque é um método público e a gente vai acessar ele de forma pública. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a intenção do vídeo é ser rápido. Public, static, porque é um método estático, quer dizer que a gente não vai criar nenhum objeto do conceito de orientação objeto, também não vou entrar em detalhes. Public static, void e o nome main, tá bom? Pessoal, de novo, como a intenção do vídeo é ser rápido, eu não vou entrar em detalhes sobre o public static e void, apenas vocês precisam declarar que o método main, que é o método inicial do Java, precisa ser escrito com public static void main. Ou seja, ele é público, ele é estático, não tem nenhum tipo de retorno e começa com main. Tá? Aqui nos parâmetros a gente tem que colocar string, args, porque se caso ele for receber algum valor no início da execução, nesse caso aqui a gente precisa apenas colocar. De novo, vocês precisam apenas declarar, beleza? Já que a gente está falando de uma linguagem de programação, a gente precisa falar das variáveis, Em Java a gente tem as variáveis do tipo int, então por exemplo, int, x, as variáveis do tipo string, sempre com S maiúsculo, por exemplo, o nome. E a gente precisa, se a gente for imprimir na tela, a gente tem um objeto chamado system.out.println. O que é esse println? Esse println vai imprimir e o ln é de line, ele vai imprimir e pular para a linha de baixo. Quando a gente executar, vocês vão entender. Então, eu vou colocar aqui, olá mundo, tá bom? Vou mandar executar esse código. Tá? Aí ele vai executar, vai fazer a compilação. O nome da classe, vai ser main. Por que vai ser main, pessoal? Porque é o nome do arquivo aqui, se vocês olharem e observarem, tem um arquivo aqui chamado main.java. Então o nome da classe ele sempre tem que ser o mesmo nome do arquivo a qual ele está, certo? Então eu vou colocar aqui para executar, E ele vai aqui, imprimiu para mim, olá mundo, e perceba que ele já pulou aqui, o cursor ficou na linha de baixo, é justamente porque eu coloquei print ln, e esse ln é para imprimir na linha de baixo, certo? Agora, por exemplo, se eu quero pegar valores, eu quero que o usuário digite um valor, e aí eu quero imprimir esse valor depois, por exemplo, adicionar um valor, eu quero que o usuário digite um valor e eu quero mostrar o dobro desse valor. Então o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso criar um objeto do tipo scanner. Então, como que eu faço isso? Eu preciso criar a variável scanner, Aí eu dar um nome para ela, por exemplo, ler, que vai ler o valor que o usuário digitou, recebe new scanner. O que eu estou fazendo aqui, Aí aqui dentro eu tenho que colocar system.in. Olha que legal. Tá vendo aqui? Quando eu quis imprimir na tela, eu coloquei system.out, e agora que eu quero ler do usuário, eu coloquei system.in. Então é justamente isso. System.out quer dizer que é saída de dados, porque ele vai imprimir, vai sair para o usuário. System.in quer dizer que é entrada de dados, quer dizer que o usuário vai digitar um valor e ele vai entrar dentro do meu programa. Se eu executar desse jeito aqui, pessoal, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque eu estou usando esse objeto scanner e eu não importei ele. Quando você vai usar algum código assim, você tem que importar a biblioteca do Java para dentro do seu código. Então, como que eu faço para importar? Então, antes aqui de você declarar a public, class e o nome da classe, você coloca import, Nesse caso aqui do scanner é java.util
ponto scanner. Pronto. Isso é o suficiente para fazer valer e funcionar o scanner aqui dentro do nosso código. Agora, como eu disse, eu quero que o usuário digite um valor, pego esse valor e guardo na minha variável. Primeira coisa que eu vou pedir para ele é o nome dele. Então eu vou colocar system.out.println e vou falar, olha, entre com seu nome, certo? E aqui embaixo eu vou fazer nome, receber, ler. O que é ler? É a variável do scanner, né? E aí eu coloco ponto next. Esse next é só para informar que eu quero receber um valor. Next line. Line quer dizer que ele vai ler uma linha, né? Então, quando o usuário dá enter, ele vai pegar tudo que o usuário digitou e guardar dentro dessa variável nome. Legal, né? E aí depois eu posso imprimir esse nome. Então eu vou colocar, olha, em vez de colocar o Lamundo aqui em cima, eu vou tirar esse Lamundo. Depois que eu fiz esse código nome igual ler next int, na linha abaixo eu vou colocar olá, tira esse mundo, depois das aspas eu coloco mais e coloco a variável nome, porque eu vou colocar olá e o nome do usuário. Então vamos executar aqui para ver como é que vai acontecer. Eu vou colocar aqui run, né, para executar. Ele está compilando o código, olha, entre com seu nome. Então ele está esperando eu digitar um valor. Vou digitar aqui, ó, Aldo, dei enter e ele mostrou, olá Aldo. Olha que legal. Então ele pegou um valor que o usuário digitou através do ler.nextLine, guardou em nome e aí logo depois eu imprimi aqui dentro do println. Se eu quisesse, por exemplo, pegar um valor e somar depois do int, como que eu faço? Eu vou fazer de novo. Int, né? Opa, eu já declarei então x recebe ler, recebe, lembrando que recebe é o igual, né? Ponto next int, sempre assim, se é inteiro next int, se é double next double, double lembrando que é para valores quebrados, então por exemplo 3,5, esses valores você tem que guardar numa variável do tipo double ou float, ok? Então aqui, depois que eu coloquei o ler.nextInt, né, eu posso fazer, por exemplo, criar uma outra variável int, vou fazer dobro, receber o valor que está em x vezes 2, porque eu vou pegar o dobro do valor de x, e vou colocar, olha, system.out.println, vou colocar aqui entre parênteses, dentro dos parênteses, entre aspas, dobro de x e aí dou um espaço, né, e fora das aspas, ainda dentro do parênteses, coloco a variável dobro, que é o que eu quero imprimir, certo? Então vamos executar aqui. Ele está compilando, né, então entre com o seu nome. Ó, Pedro, aí está esperando eu digitar o valor de x agora, eu vou digitar, ó, 3. O dobro de x é 6. Tá vendo que ele imprimiu bonitinho aqui. Então, perceba que legal, né, que é o Java que você consegue já ir fazendo assim as coisas mais diretas, né? Bem, uma outra coisa legal que a gente pode fazer, né, então falar o seguinte, olha, eu só quero mostrar o dobro se o valor for maior que 5. Se ele for menor que 5, eu quero mostrar a metade, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, como que eu crio isso? Através do if. O if em português seria o se. Então eu vou fazer, olha, se o valor de x, né? If, entre parênteses, eu vou colocar o valor de x for menor que, por exemplo, 5, abro parênteses, abre as chaves e aqui dentro eu vou colocar. Então, esse código que a gente acabou de fazer, né? Cria uma variável double e aí eu faço double receber x vezes 2 e imprimo o valor dele. Se não, ou seja, eu posso, o se não no Java é o else, certo? ELSE, else. Então, se ele não for maior que 5, quer dizer que ele é menor ou igual a 5. Então, nesse caso, eu vou criar uma outra variável. Agora não pode ser int, tem que ser double. A metade, o nome dela, vai receber o valor que está em x dividido por 2, ponto e vírgula. Tá? E aí eu vou imprimir, olha, aqui, system.out.println. Metade de x aí eu coloco a variável, metade, e mando executar. Então vamos ver o que vai acontecer. Ó. Ele começa a executar, aí entra com o seu nome. Sei lá, vou colocar agora Lucas. Olá, Lucas. Está esperando eu digitar o valor de x, eu vou digitar um valor maior que 5. Então eu vou colocar 6. Ó, a metade de 6 é 3. Ah, perceba que eu falei, né? Eu falei uma coisa e coloquei outra aqui. Então, se x for menor que 5, que ele vai fazer o dobro, porque eu coloquei o símbolo de menor, né? Então vamos lá, vou colocar executar de novo, agora eu vou colocar um valor menor. Eu já coloquei o 6 que é maior, então entro com o seu nome, vou colocar outro. Maria, por exemplo. Aí tá esperando digitar, então vou digitar aqui agora 2. Ó, o dobro de x é 4. Perceba que quando o valor foi menor que 5, ele entrou dentro do if. Quando ele não era menor que 5, no caso, quando ele era maior que 5, ele entrou no else, tá?
Eu vou parar por aqui, pessoal, lembrando que a gente tem ainda as estruturas de repetição, mas como essa intenção é só você mostrar rapidamente o Java, espero que vocês tenham entendido até aqui e que vocês possam, né, ter gostado do Java, e para quem precisar de um curso mais rápido, um vídeo mais rápido, esse aqui possa ajudar, beleza?